Deus por sua palavra, por sua direção nesse tempo, nessa manhã. Agradecemos ao nome do nosso Deus por ouvir as nossas orações e não somente ouvir, mas agir com poder, com glória e majestade sobre todas as coisas. Bom dia para você. Seja bem-vindo nesse lugar. Que Deus encha a nossa vida, que Deus encha a nossa esperança nessa manhã. Possamos sair daqui convicto de que Deus, Ele está conosco, de que Deus, Ele está com a sua vida, de que Ele já foi aonde você não consegue ir, de que Ele está agindo aonde você não consegue agir. Porque Deus é Deus de paz e Deus de esperança. Que Deus abençoe a nossa vida nessa manhã. Que atmosfera gostosa estamos vivendo aqui. Como Deus preparou esse tempo, como Deus tem preparado esse lugar para a expansão, para o crescimento e para a provisão dEle sobre as nossas vidas. E por isso, meu irmão, meu amado, você que está aqui, você que está acompanhando aí da sua casa ou do trabalho, de algum outro local, que Deus abençoe também você. Essa transmissão, esse culto, essa celebração também vai tocar na sua vida. Basta que você se conecte espiritualmente nesse tempo, sobre tudo que iremos viver aqui. E aí eu convido para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Evangelho segundo João, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 16. Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: todos recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Amém, queridos? Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Ô Jesus Cristo, Pai de amor, Deus da graça e Deus bondoso, encha o nosso coração nessa manhã. Sabemos, ó Deus, que a graça sobre a graça é a plenitude que o Senhor está direcionando para as nossas vidas. E nela, tão somente nela, Deus amado, nós queremos viver. Obrigado pela leitura da sua palavra. Obrigado, Senhor, pela comunicação e pela revelação que o Senhor está fazendo conosco nessa manhã. Que sejamos apenas um canal das suas gloriosas bênçãos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é vivendo debaixo da graça. Vivendo debaixo da graça. Oficialmente, muito obrigado. Oficialmente o cristianismo, ele é conhecido, ele é a religião da graça. Em outra religião, ou até mesmo em outra crença, a graça é o caminho que permite, não é a graça o caminho que permite o homem retornar para Deus. Esse é um caminho cristão, esse é um caminho do cristianismo. E também em todas as outras religiões, a salvação, a bênção é por esforço, é por mérito humano. E muitos, a partir então desse mérito, dessa conquista, estarão satisfeitos, inclusive dizendo que vivem uma plenitude da alegria por aquilo que ele produziu para receber algo. Isso é mérito. Nós cristãos, como tal, precisamos entender nessa manhã que a graça de Jesus é o caminho que nos levará a viver uma vida de satisfação plena, de contentamento,
nessa terra tão conflituosa e também tão meritocrata. Tempos difíceis que temos vivido. Tempos que determinamos quem vai receber algo por aquilo que ela fez de bom. E deixamos também a impressão de que devemos tirar algo de alguém pelo fato daquela pessoa ter se comportado a sua vida de uma maneira errada. Nesse meio tem o mérito. Mas a plenitude em Cristo é quando nós desfrutamos da abundância, da alegria, da grandeza. E somente nele, somente em Cristo, nós fomos totalmente completos, cheios e satisfeitos daquilo que Ele compartilhou sobre toda a face dessa terra. Interessante que quando nós analisamos a história humana, a história da humanidade e os seus desprendimentos e os seus desdobramentos, nós constatamos que o castigo divino, ele é uma resposta para a nossa autoexigência em relação ao mérito. É como se nós chegássemos diante de Deus, diante de uma situação, e pedíssemos a Ele para que Ele agisse castigando alguém ou alguma situação, porque aquela pessoa ou aquele estado, ele é tão deplorável, que traz indignação, traz dor, traz sofrimento, e parece que intercedemos a Deus dizendo assim: traga o castigo sobre essa situação. Mas o que é o mérito? A definição de mérito, ela está ligada à justiça. E essa justiça, ela tem uma relação entre débito e crédito. Não estou falando do seu cartão. Não estou falando da sua conta recheada lá no banco. Não é sobre isso que nós estamos falando. Vocês gostaram, né, da conta recheada, né? Recebe aí, irmão. Amém? Né, viu, pastor? Aí todo mundo recebe conta recheada, né? Mas não é sobre isso, não é esse débito, não é esse crédito que estamos falando. Estamos falando de uma dívida por meio dos nossos pecados que um dia cometemos. Afinal, nós somos devedores de Deus. É essa dívida é esse débito que estamos falando. Nós somos devedores de Deus, porque o ofendemos na sua glória e na sua majestade através do nosso pecado. E como reparação pelo prejuízo causado, Deus poderia nos cobrar a nossa própria vida, exigir de nós a nossa própria vida por meio do pecado, onde arruinou a criação, onde criou um abismo, onde criou um buraco, e nesse abismo, nesse buraco, trouxe inimizade com Deus. Interessante que sobre a dívida que um dia nós cometemos contra o nosso Senhor por meio da sua glória e majestade, quando Adão peca, quando Adão cai junto com Eva no jardim do Éden, uma história começa a acontecer. E a gente vê a pessoa de Abraão. O livro de Romanos, no capítulo 4, verso 3, diz assim: o que diz a Escritura, o que diz a Bíblia? A palavra vai dizer que Abraão creu em Deus,
e isso lhe foi creditado como justiça. A fé de Abraão, o crer de Abraão, foi lhe creditado, foi posto na sua conta como justiça. Então é quando cremos fielmente no Senhor, quando temos fé no Senhor, que é creditado sobre as nossas vidas a justiça. Porque até então nós éramos devedores. Estávamos com saldo negativo. Nem o cheque especial era mais liberado, nem o LIS. Não tinha nada na conta. Ninguém dava mais crédito. O caos era real. Mas assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, a partir do momento em que todos nós cremos em Deus, acreditamos no Senhor, temos fé no Senhor, isso também é acreditado na nossa vida como justiça, amém, queridos? Abraão estava acostumado, sabe com o quê? Abraão estava acostumado com sacrificar animais para apresentar a Deus como oferta. Essa era uma atitude habitual no Velho Testamento. A questão da expiação do pecado. Mas somente no momento que Abraão creu, Deus creditou em sua conta a justiça. Porque antes disso, Abraão era um devedor. Antes disso, nós éramos devedores. Isso é graça, querido. Isso é graça. É mais uma chance que o nosso Deus nos dá. É mais uma chance que Deus está dando para você. É um novo crédito. É o tempo de andar no verdinho, não no vermelho, mas é tempo de andar de cabeça erguida, tranquilo. Isso é graça, querido. E nós estamos vivendo debaixo da graça divina. E onde começou então a graça? Alguns vão acreditar que a graça, ela inicia a partir do momento que Deus Pai envia seu Filho à terra. E Ele cumpre então o seu ministério. E Ele nos deixa a mensagem de que Ele vai retornar para arrebatar a sua igreja. Muitos creem nisso, que é a partir daquele momento. Digo para os irmãos nessa manhã, que a graça não começa na vinda física do Senhor Jesus, mas a graça começou quando o homem foi criado. Foi quando nós fomos criados, querido. Quando Deus nos criou, Ele já estava expressando a graça dEle sobre a nossa vida. Mas lá no Éden, Adão e Eva pecaram. E o que Deus fez? Adão e Eva pecaram no Éden. Você conhece a história. Todos nós conhecemos. Sabemos que é real. Eles pecaram. Mas o que Deus fez? Deus matou um animal ao invés de matar Adão e Eva. Até então, tudo estava em harmonia, toda a criação estava em harmonia, tudo estava funcionando perfeitamente, a criação era perfeita, mas após a desobediência, foi criado um abismo, uma lacuna, entre Deus e o homem, chamada pecado. Presta atenção, porque ao invés de Deus destruir o homem, Adão e Eva, Ele escolheu o caminho da restauração, ou seja, fazer tudo de novo. E essa é a mensagem que lemos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse.
O que nós lemos é uma história de novos começos, é uma história de restauração, é uma história onde Deus ele decide fazer tudo de novo, porque a humanidade, segundo aos nossos olhos, naquele momento da queda, deveria ser morta, acabada, porque errou, porque pecou, porque desobedeceu. Mas pastor, o que é graça? Se o tema dessa mensagem é vivendo debaixo da graça, entendemos já o que é mérito, mas o que é graça? Comumente há uma definição para graça, e graça é o favor imerecido. Irmãos, a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre esse universo, ela tem a ver com bondade. A graça de Deus tem a ver com amor. A graça de Deus tem a ver com entrega. A graça de Deus tem a ver com benevolência. Tem a ver também com amparo, com compaixão. E tudo isso Ele tem derramado sobre as nossas vidas, amém, queridos? Então Ele derramou da graça, da bondade dEle, do amor, da compaixão, da benevolência sobre as nossas vidas. Isso é graça. Talvez você esteja triste por alguma situação. Entenda que a graça de Deus está sobre a sua vida. A graça de Deus está sobre você porque Ele te ama. Tanto no envio do seu Filho, quanto na criação, e nesse desdobramento da criação ao Filho, e depois do Filho, e essa era na qual estamos vivendo, isso é graça, querido, divina sobre nós. A graça é um favor imerecido. Mas nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos pelo menos três direcionamentos sobre a graça, 3 aspectos da graça, 3 realidades da graça. E a primeira delas é que existe uma graça comum. Existe uma graça comum. Há um tipo de graça que você não precisa ir em nenhum lugar. Há um tipo de graça que está em todos os lugares. Há um tipo de graça, a graça comum é um tipo de graça que está disponível para todos os homens. A graça comum, ela está sobre a vida de justos e de injustos. Eu acho que você vai concordar comigo que a chuva, ela cai para todos, assim como o sol brilha para todos. A terra produz alimentos para todos. O nosso universo, ele é cercado de oxigênio para todos. O planeta, ele é protegido por uma camada chamada ozônio para todos. Porque se não fosse essa camada, seríamos, conforme está dizendo aí, a ciência está dizendo que a questão do buraco da camada de ozônio, teríamos uma alta temperatura e não existiria mais vida nesse lugar. Mas Deus criou a camada de ozônio para todos, para proteção. Vejam como é uma graça comum. Quando você levantou hoje pela manhã, acredito que você tomou um café, fez uma oração, agradeceu a Deus. E aí quando você saiu, olhou pela janela, viu esse sol brilhante. Amém, queridos? Lindo. Hoje o dia está lindo. O dia é lindo hoje. Provavelmente você glorificou, você adorou o nome de Deus. Você reconheceu a criação, conforme vai dizer Salmo 19.
Você entendeu que foi Deus quem fez todas as coisas, mas essa mesma beleza está sobre a vida também de injustos. Eles também estão enxergando a mesma coisa que nós estamos enxergando. Essa é a graça comum que está sobre a vida de todos, que estão espalhados sobre a face dessa terra. Atos 14, verso 17 diz assim, olha: contudo, não ficou sem testemunho, mostrou a sua bondade. Veja o que Deus fez, mostrou a sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Salmos 145, verso 8 e verso 9 dizem assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Deus, Ele é gracioso, Deus é bondoso, Deus é generoso com toda criatura. Nós recebemos da graça de Deus não porque merecemos, porque Ele é Deus de amor. Nós estamos aqui nessa terra não porque merecemos, nós estamos aqui porque Ele é um Deus de amor, porque Ele é Deus de paz, porque Ele é Deus de bondade. Nada do que fazemos será capaz de nos trazer o mérito da alegria de enxergar a criação. Deus é gracioso. A graça comum, ela nos permite contemplar a criação. Quando você esteve diante de um local muito bonito, talvez em uma serra, em uma praia, em um vale, você ficou inspirado, você ficou maravilhado. Legal. Quando você viveu algo assim inusitado, diferente na sua vida, quando você viveu uma bênção especial, você que é pai, quando seu filho nasceu, você ficou maravilhado. Quando você viu alguém da sua família sendo curado de uma situação difícil, você ficou maravilhado. Todo ano você faz aniversário. Você que tem uma formação universitária ou está se formando para ser algo maior, melhor futuramente. Você que celebra seu aniversário de casamento, você que celebra um bem, uma conquista material. Não tem problema nisso, isso é a graça de Deus sobre você, querido. Sobre a minha vida, porque a gente não merecia isso. O justo, ele adora quando ele enxerga algo diferente que foi criado por Deus. Mas o injusto, ele é apenas um espectador. Já viu como que o fotógrafo, ele faz? Fotógrafo, ele tira várias fotos sobre as coisas que ele consegue ver, tanto em movimento quanto as coisas que estão paradas. Ele tira uma foto, aí ele posta, e a gente vê, uau, que coisa linda. Talvez essa pessoa nem cristã é, nem entendeu a graça, mas ela é uma espectadora da criação de Deus. Essa é a graça comum. Está sobre todos. Nós estamos debaixo dela. A graça comum. Mas existe uma outra graça. Existe um outro direcionamento da graça, que eu e você, nós já vivemos. E para aquele que ainda não viveu, é tempo de viver. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9 dizem assim. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Está aqui na projeção.
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É uma outra atmosfera da graça, a salvação. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Alguém pode dizer: como Abraão foi para o céu, como Isaías foi para o céu se não tinha Jesus? Como Jeremias foi para o céu, como Elias foi para o céu, como os homens de Deus e as mulheres de Deus do Velho Testamento foram para o céu? Porque eles tiveram fé, porque eles creram em Deus e a salvação chegou até a vida deles. Essa é a graça salvadora de Jesus. Você foi salvo pela sua fé, por crer em Deus, por crer na sua suficiência. A salvação é um ato, é um carimbo, é inquestionável. Quem abriu seu coração, quem se rendeu a Cristo Jesus, recebeu o ato da salvação e desfruta de uma vida nova, desfruta de um novo tempo. As vendas que estavam nos olhos, as escamas que estavam nos olhos, elas caem, elas saem, e nós enxergamos tudo diferente, nós enxergamos a criação diferente, nós deixamos de enxergar uma criação no sentido de espectador para a criação no sentido de um adorador, entendendo que Deus está se revelando à criatura. Não foi o processo da evolução, não foi o Big Bang, foi a mão poderosa de Deus na salvação que nos permitiu enxergá-lo diferente. A graça é a fonte da nossa salvação. A graça é a fonte da nossa salvação mediante a fé. A fé não é a causa da nossa salvação. A fé não é a causa, a fé ela é um canal por meio do qual recebemos a salvação. E é nesse canal, é nesse caminho que precisamos entrar. A fé, mas não é uma fé intelectual. A fé intelectual, ela diz assim: eu sei que Deus existe. Isso é uma fé intelectual. Mas aquela fé que diz assim: eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é meu Salvador, e eu sei que Ele governa a minha vida. É diferente, querido. É diferente, meu irmão. Nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. A humanidade moderna somos nós. Estamos incluídos nessa realidade. A humanidade moderna está convicta da sua salvação. Todo mundo acredita nisso. Todo mundo, justo e injusto, todo mundo acredita na salvação, que vai morar no céu. Mas o injusto, ele acredita que a salvação chegou até a vida dele pela prática das boas obras, pela prática das boas ações que ele faz em prol de outras pessoas. A maneira como ele dirige a vida dele em prol do outro, ele ajuda, ele abençoa, ele faz o bem para o outro. O injusto, ele acredita que por mérito ele vai morar no céu. Se você crê nas Escrituras, o livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, eles são suficientes para você entender que não é por mérito, que é tão somente por uma ação divina, chamada graça. E aí nós vamos para o céu. A nossa mentalidade, ela trabalha assim. A nossa mentalidade, ela diz assim: olha, comporte-se bem e será recompensado.
o que nós fazemos com os nossos filhos. Papai, eu quero tal coisa. Filhinho, comporte-se bem que o papai vai dar. Se Deus fizesse assim conosco, ai meu Deus. Se Deus fizesse assim comigo, querido, eu não teria uma família hoje, não teria uma esposa nem um filho. Porque eu não mereço ter uma família, mas Ele é gracioso e me deu uma família. Não é por mérito, querido. Aqui trabalha assim por mérito. E também trabalha dizendo assim, olha, se você se comportar mal, vai ser castigado. Romanos capítulo 3, verso 23, o que que diz? Todos pecaram. Todos, querido. Todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram e destituídos, distantes, separados, estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Então não é o sistema que vai dizer quem Deus é. Não somos nós quem vamos dizer quem Deus é. Ele é Deus de amor por essência. Quando passamos por uma situação igual nós estamos vivendo agora, quem não está triste com a morte daquele menino, se eu não me engano, de 4 anos, acho que é o Henri, quem não está triste com aquilo? Em algum momento, possivelmente, esboçamos o seguinte: que seja castigado quem cometeu isso. Mas não o castigo das diretrizes do jurídico, dizendo assim, olha, tem que ser preso. Eu estou dizendo do castigo que às vezes inflama no nosso coração, dizendo que aconteça com ele o mesmo. Porque é isso que vem no nosso coração. Se nós fôssemos penalizados por Deus de acordo com as nossas condutas, ah, querido, como seria? Mas Jesus Cristo, quando estava lá naquela via dolorosa, Ele colocou sobre os seus ombros, colocaram sobre os ombros dele aquela cruz muito pesada. A madeira era grossa. Não sabemos o tamanho da cruz e nem o peso da cruz. Isaías vai dizer que o que estava sobre os ombros dele eram os nossos pecados. O que estava sobre os ombros de Jesus eram os nossos pecados. E eu quero dizer para você, meu irmão, igreja de Jesus desse tempo, inclusive o pecado da mãe e do padrasto do menino Henri estava sobre Jesus. Nós não somos seres normais, nós somos seres celestiais. E é necessário, então, olharmos para aquilo que Deus direciona nas nossas vidas. Nós não podemos olhar com um olhar humano, nós temos que olhar com um olhar divino, celestial. Aquilo que ligares na terra estará ligado no céu. Você está aqui de passagem, você é forasteiro nessa terra, porque nós realizamos as bênçãos aqui, somos abençoados, abençoamos não porque merecemos, ou porque fazemos do outro um merecedor de algo. Nós fazemos porque nós somos seres espirituais. Ninguém merece nada. Lembra lá de Levítico, capítulo 24? Olho por olho, dente por dente. Não, querido, não é olho por olho, dente por dente. É João capítulo 1, verso 16. É graça sobre graça. É graça sobre graça. E aí viveremos a plenitude, porque é graça sobre graça. O olho por olho, dente por dente não pode arder na nossa vida, mas sim a graça sobre a graça. Então, para aquele
que aparentemente cometeu um delito, é graça sobre graça. Presta atenção aqui. A lei, tanto mosaica quanto as leis de hoje, elas dizem o seguinte: é para abençoar quem merece. As leis universais, elas dizem o seguinte: o enredo delas é abençoar quem merece. A graça vai dizer que é Deus dando tudo a quem não merece. É Deus cometendo justiça, colocando todos no mesmo nível. É dar aquilo que nós não merecemos. Se Deus fosse abençoar a quem merece, ninguém seria abençoado. Se Deus fosse abençoar, querido, a quem merece, ninguém ia ser abençoado. Não é pelo nosso esforço, é pela graça salvadora que Ele direcionou. João 3,16, graça salvadora, e 17 também, é a graça salvadora de Jesus, que está disponível para você que ainda não o reconhece como o Senhor e Salvador da sua vida, que está disponível para você. Talvez você ama as atividades da nossa igreja, talvez você ama as mensagens, ama as pessoas que aqui estão, mas até o momento não tomou uma direção. Tome hoje. A graça salvadora também está disponível para você. Receba o Senhor Jesus Cristo na sua vida, meu irmão. Mas também existe uma outra esfera da graça, que é a graça servidora. Graça comum, a graça salvadora. Mas também existe uma outra graça, que é a graça servidora. 2 Pedro, no capítulo 3, verso 18. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. A palavra nos diz assim: cresçam, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Só pode crescer, só vai crescer quem teve um encontro com Jesus. E o convite dele aqui é: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. Se você recebeu a graça, se você entende que a graça está sobre você, cresçamos nela, cresçamos buscando conhecimento, mas cresçamos também servindo, indo, porque hoje nós somos o Cristo estabelecido nessa terra como cristãos, porque o apelido lá atrás em Atos diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Nós somos pequenos cristos espalhados sobre a face dessa terra, e como pequeno Cristo, assim como um dia Ele nos serviu, nós devemos servi-lo e também servir uns aos outros. Cresçamos na graça e no conhecimento, servindo a Deus e servindo ao próximo. Você está salvo? Está satisfeito? Conforme diziam, não pode ficar sentado. É o crente SSS, salvo, sentado e satisfeito? Não.
Isso não pode estar sobre a sua vida, não pode estar sobre a nossa vida, não pode estar sobre a nossa igreja. Porque uma vez salvo, serviremos a Deus com alegria. Afinal, servir a Deus, entendemos já que somos salvos, amém? E agora então nós estamos em outro estágio. Nós somos servos. Entendemos porque fomos chamados por Ele. Então servir é um benefício, servir é um privilégio. Servir é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Amar a Deus e servir pessoas é uma marca daquele que tem toda a sua vida em Deus e está satisfeito com tudo o que Deus tem lhe proporcionado. Servir é um benefício. Servir é um privilégio. Se você é salvo, querido, entra nesse caminho agora de servir. Entre nessa mão. Jesus Cristo está te chamando para isso. Quando Jesus Cristo chamou os 12 nas suas particularidades, nos seus momentos, em seus encontros, Jesus estava chamando para crescer, para que eles pudessem crescer no conhecimento, na graça, mas também no serviço. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, verso 14 ao verso 17. Eles dizem assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Lembre que a fé é o canal para a salvação, para o crédito, para a graça salvadora. A fé é o caminho. Agora veja o que Tiago diz a respeito disso. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pôde salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, e até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Talvez você não tenha entendido nada do que eu falei até o momento, mas quero dizer para você que o que evidencia a nossa salvação é o nosso serviço no reino. É o que evidencia. Quanto mais servimos a Deus e ao próximo, mais o reino expande e mais abençoado nós somos. A graça servidora é a continuação da obra salvífica de Jesus na nossa vida, até a eternidade. Quando começou então, pastor? Começou no momento que você reconheceu, que você entendeu que Cristo é o seu Senhor, que Cristo é seu Salvador. E quando vai terminar? Até a volta de Cristo. Não tem tempo. Eu vou passar 1 ano servindo, depois vou tirar uma férias de 2 anos, depois eu volto. Isso não existe. É até a volta de Cristo. Uma vez salvo pela graça, agora compartilharemos, nós vamos distribuir do que recebemos com aqueles que ainda não têm nada. E aí louvamos a Deus pela mesa solidária. É ali na mesa solidária hoje um dos meios que a igreja tem demonstrado para a comunidade que nós estamos satisfeitos nele, que a realização, que a satisfação está nele. A mesa solidária, como outros trabalhos que a igreja tem desenvolvido, mostra que não tem rico nem pobre.
que Deus recebe a adoração de todo aquele que nele crê. Irmãos, e como eu tenho assim trabalhado um pouco nos bastidores da mesa solidária, eu gostaria de dizer para os irmãos assim também em forma de agradecimento: Deus abençoe a vida de cada irmão que tem sido generoso nesse tempo. Muitos irmãos têm nos procurado, muitos irmãos, e contribuído com valores generosos. Sabe por quê? Porque a generosidade não está na quantidade, a generosidade está no coração de servir. Haja vista a viúva pobre, que colheu todas as suas moedinhas, e deu de tudo, e Deus se alegrou. A generosidade mostra que a raiz do nosso coração é o amor. E quantos irmãos aqui têm sido benevolentes, têm sido bondosos, têm sido amorosos, têm sido graciosos, fazendo os recursos chegar. E a igreja tem tido uma visão exponencial de crescimento. Uma visão exponencial é você colocar mais um zero. Ou seja, onde tinha 30, colocando mais um zero vai ser 300. Digo aos irmãos que começamos servindo a comunidade com 20 pessoas, com uma visão exponencial, servimos agora semanalmente 200 pessoas. Por quê? Porque o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e o serviço está sobre essa igreja, amém, queridos? E nós estamos crescendo, abençoando, multiplicando. E pastor Ivaí, uma visão exponencial também quer dizer que põe mais um zero, onde está 200 pode chegar a 2.000. Ué, pastor, mais um zero, né? E Deus tem proporcionado, Deus tem abençoado, querido. Ah, mas é só a mesa? Não, querido. Quando você vai lá na casa do seu vizinho, quando você vai na casa de alguém e diz assim: olha, eu vim aqui orar por você. Você está com uma dificuldade? Nós estamos vivendo assim um tempo de alvoroço, muitas notícias ruins. E aí você fica sabendo que um familiar, que um amigo, que um vizinho está passando por uma dificuldade. Muitos têm feito o seguinte, têm compartilhado o problema, o caos. Nós, família Pibita, chegaremos nessas casas, nessas famílias, nessas pessoas e levaremos uma palavra de paz para que essas vidas recebam a graça de Jesus. Não seja um profeta do caos, seja um profeta de vida no século 21. Se chegou algo ruim até você, não compartilha, ora, abençoa. Se Deus está dizendo assim, vai lá, querido, abençoa. Diga 3 palavras e faça uma oração, ainda que de olhos abertos, mas abençoe aquele lugar. Talvez algum comerciante próximo da sua casa está passando por dificuldade. O comércio ficou 10 dias fechado. 10 dias fechado. Lá em Minas Gerais são 30 dias que está fechado. 30 dias fechado. Aqui nós ficamos 10 dias. Talvez as vendas caíram. Querido, vai lá, ora naquele comércio. Deus quer usar você. Seja um servo. Utilize da graça para servir pessoas. Tem alguém passando. Você está vendo um alcoólatra, você está vendo alguém viciado em drogas. Não seja o profeta do caos dizendo que foi escolha dele. Seja um profeta abençoador dizendo assim: eu creio na recuperação, na restauração dessa pessoa. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 10. Vejam o que vai dizer. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Fique atento aqui. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros.
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Somos mordomos, somos administradores daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. E agora, como mordomos, como administradores, nós iremos servir a Deus com alegria, e o nome dele será glorificado. Eu quero concluir nesse tempo. Eu quero concluir dizendo que a chave para a gente viver uma vida e um ministério frutífero é permanecer debaixo da graça de Jesus. Digo mais uma vez, que a chave para a gente viver uma vida e um ministério frutífero é permanecer debaixo da graça de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse tempo que nós vivemos. Que essa palavra entre no seu coração, que ela faça morada na sua vida. Que você saia daqui entendendo para que você foi chamado. Você saia daqui entendendo que Deus, Ele ama a todos, a todos. Mas para você que entendeu que Cristo é seu Senhor e Salvador, tem algo a mais para a gente caminhar. Você pode fechar seus olhos e da maneira como Deus falou contigo, ainda que tenha sido em uma palavra, você vai apresentar Ele agora e vai pedir para que Ele dê a você coragem para você avançar. Querido Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor bendito, Deus maravilhoso, por esse tempo de ministração da sua palavra. Lhe agradecemos, Senhor, pela vida da nossa igreja. Lhe agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão que está aqui no templo. Mas também nos alegramos em Ti pela vida de cada pessoa que está atrás dessas câmeras. Sabemos que o Teu poder, Ele chega em todos os lugares, porque a Tua graça, ela se espalhou sobre a face dessa terra. Todos nós, Senhor, contemplamos a Tua face. Todos nós, independente de sermos cristãos ou membro de qualquer uma outra religião ou crença, todo o universo reconhece a Tua glória, reconhece que o Senhor é Deus. E agora, Senhor, traga em nós a confirmação de que o Senhor está nos chamando para lhe servir nas coisas mais simples dessa vida, porque o Senhor deseja que cada um de nós, como igreja, sejamos a representação do Senhor em todas as casas, em todas as vidas, em todos os locais que chegaremos. Queremos te agradecer, queremos te louvar nesse tempo, pela ministração, por sua palavra e pelo seu direcionamento. Enraiza, Senhor, essa palavra nos nossos corações. Assim nós oramos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.